Olá, colega alimentarista. Estamos aqui de novo para poder conversar com você mais um pouquinho sobre essa questão que surgiu com a gripe aviária, que a gente pode discutir todo o sistema alimentar, né? Como é que está a segurança alimentar do Brasil? Como é que está a garantia de que o sistema vai funcionar, que não vai falhar, que a gente não vai ter falta de alimento, seja de frango, seja de ovo, seja de leite, seja de carne, seja de qualquer outro alimento, como nós tivemos algumas dificuldades, principalmente no período da Covid. Como o Brasil pode se preparar para cada vez mais ser um país mais seguro na questão da segurança alimentar, com mais saúde, né, em termos de alimentos, qualidade de alimentos, menos problemas de obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, questão de uso de agrotóxicos, tem tanta coisa para a gente conversar, e a gente vai continuar essa conversa logo depois aqui da nossa vinheta. Bom, pessoal, meu nome é Frederico Cunha, eu sou um alimentarista, sou um estudioso das questões alimentares, daquilo que envolve desde a produção até o consumo de alimentos, envolvendo a parte da nutrição, a parte da qualidade do alimento, né, daquilo que traz saúde e da questão de sustentabilidade alimentar. Eu tenho várias redes sociais, eu peço que vocês acompanhem a gente para que a gente possa conversar e colocar você dentro dessa nossa comunidade. O que vocês tiverem de dúvida também, qualquer questão que vocês quiserem levantar, seja, Fred, eu estou com uma sugestão aqui, eu queria que você conversasse sobre isso aí, falasse um pouco sobre o tema. Estamos abertos e dispostos aqui para poder fazer esse tipo de trabalho de acompanhamento. E temos agora o lançamento da nossa comunidade, que é a comunidade alimentarista, a comunidade das pessoas que gostam de trabalhar com alimentos, que estão envolvidas nas questões alimentares, tá? Então vocês têm duas opções para participarem dessa comunidade, trocarem ideias diretamente comigo. Aqui, é lógico, vocês estão abertos aqui à disposição, é a nossa casa, o YouTube, para você colocar os comentários, mas através do WhatsApp, através das lives que eu vou fazer, que vão ser lives exclusivas, tá? E aí vocês vão ter duas formas de participarem dessa comunidade. Uma delas é o pagamento mensal, recorrente, de R$ 9,90, através desse QR Code que você pode ler, tá? E vai estar também disponível lá na descrição, que é o pagamento mensal, a Calme, Comunidade Alimentarista, tá certo? E a outra forma de você participar é o pagamento anual. Você vai ter um descontinho, tá? É R$ 99 por ano. É a Calma, tá certo? A Comunidade Alimentarista Anual. Espero encontrá-los para poder trocar ideias de uma forma mais próxima dentro da nossa comunidade, tá? Bom, agora falando com relação a essa questão da segurança alimentar, do que o sistema está propondo, o que está acontecendo, o que está se passando. Agora surgiu a gripe aviária, mas a gente sempre, né, verifica que tem sobressaltos, aumenta o preço de um alimento, aumenta o preço de outro alimento. Como é que acontece isso? Como é que está o Brasil dentro desse jogo todo? Vamos começar pela parte da gripe aviária, que veio para sacudir a gente, né? Então aqui nós temos algumas coisas falando sobre a gripe aviária mais atuais, né? Eu vou trazer depois para você outras notícias já de algum tempo que eu venho acompanhando essa questão do alimentarismo, mas que a gente vai agora focar primeiro, vou fazer um revival, né? E depois trazer para essa atualidade, tá? Então, aqui nós temos algumas notícias. Ovos de granja, foco de gripe aviária, estão em 3 estados do Ministério da Agricultura. Essa notícia é de hoje, tá? Então, o que, que eles fizeram? Surgiram, detectaram lá o foco lá, né? Lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro, que é ao lado ali, faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, nessa granja de matrizes. E aí eles começaram a verificar para quem essa granja forneceu os ovos férteis, né, para outras granjas, né, e rastrear esses ovos. E eles verificaram que esses ovos férteis, eles foram para 3 estados, né. O governo federal diz que não há comprovação de contaminação dos ovos que foram rastreados e serão destruídos. Eles rastrearam, verificaram que não havia indicativo de contaminação nesses ovos com o vírus da gripe aviária, mas de qualquer forma, por cautela, eles serão destruídos. Então, a princípio, foi contido aí, tá? Aí vem a questão. Bom, se foi contido, por que que os países suspenderam compra de frango no Brasil se não tem risco para consumo, né? Se pode circular, se não passa para o ser humano. Aí é uma questão de precaução. Por quê? Porque não é só o consumo, é porque caso haja algum ovo contaminado e vá para algum lugar e alguém entre em contato com aves e faça a via de ferramentas de transmissão, isso pode ir para outros países. Então, por garantia, enquanto está se tomando as medidas de rastreabilidade, de destruição e eliminação desses patógenos, né, desses ovos ou carnes ou qualquer outra coisa que possa constituir uma transmissão, então há a suspensão da exportação, sempre por precaução. Humanos podem pegar gripe aviária, entenda como, a gente já falou isso já no momento mais anterior, isso daí já foi notícia de 2 ou 3 dias atrás, que o risco não está no consumo da carne nem dos ovos, mas o contato direto
com as aves, né? E aí a gente, em outro momento, pode discutir que não são só as aves, que são as aves para consumo, né? O ovo também para consumo, mas também essas aves que nós entramos em contato. Às vezes tem pessoas que gostam de alimentar pombos, né? E cuidar, pombos soltos, né? Essas aves que migram de um lugar para outro, elas também podem trazer alguns tipos de doença, mas isso vai ficar para outros temas para que nós possamos discutir. Aí vem gripe aviária. O preço do frango e ovos pode subir no Brasil? Aí vem também a questão, é seguro comer ovos e frangos após o foco de gripe aviária no Brasil? Esse é um pouco mais antigo. E o que a gente estava falando recentemente era a questão do preço do frango, né? Então a gente vai entrar mostrando que vários elementos podem aumentar ou diminuir o preço do frango. No caso do Brasil, me parece que está sendo contido e não vai afetar a cadeia toda. Em outro vídeo eu mostrei para vocês como é que funciona o sistema alimentar. Então, ele é encadeado. Se alguma coisa acontece aqui, pode refletir mais à frente até chegar ao consumidor, tá? Então, duas coisas que nós temos que tirar dessa lição aqui. Primeiro, você tem uma cadeia de produção de alimentos, que o alimento vai chegar até você, tá? E esse, nesse caso, foi exemplificativo, um ótimo exemplo, porque foi no início da cadeia, na parte de insumos, que teve essa contaminação. E tem a questão da saudabilidade. O alimento que você consome, ele é seguro, né? Ele te dá garantia que você não vai ter algum tipo de contaminação ou alguma outra coisa mais complicada. Então é isso que eu estou trazendo para vocês. E estou aproveitando para trazer para vocês também algumas notícias que vieram eh me levando até a questão do alimentarismo, das minhas várias formações, tá. Então aqui vocês vão ver outros assuntos sobre alimentos, lá tem até de 2018 ali, MAPA, Ministério da Agricultura, aplica mais de 1.000 multas por infrações em normas de defesa agropecuária. A defesa agropecuária é essa que faz essa defesa, os cuidados, por exemplo, para quem é produtor, né, para quem está lá no campo, na área rural principalmente, né. Então o MAPA ele aplica multas por infrações quando a pessoa não segue uma vacinação, não faz um acompanhamento, faz guia de trânsito, deixa o animal transitar sem uma guia, sem um acompanhamento. Laticínios, empresários são presos suspeitos de comercializarem manteiga adulterada. Isso também deve ter sido por volta de 2020. Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, perdão, sumiu aqui, determina a proibição de massas que contêm propileno glicol contaminado. Ingrediente que está nas massas causou intoxicação e morte de animais. Foi um caso em que esse propileno glicol ele é utilizado para poder dar aquela crocância, né, aquela refrescância assim na massa, que fica mais levinha, e é permitido, mas foi utilizado em ração de animais e esse mesmo produto é utilizado numa empresa fabricante de massas, e nos animais tinha causado intoxicação. Então, por garantia, a Anvisa determinou a proibição dessas massas, nesse caso desse lote de propileno glicol. China suspende compra de carnes da JBS, Marfrig e Naturafrig. Então, essa também foi uma notícia um pouco antiga, mas que houve uma suspensão nesses comércios internacionais. Então, vocês veem que tudo isso oscila e varia no preço. Deu um problema numa manteiga, deu um problema sequelas, né? No caso aí a gente está falando da Covid, ainda na época da Covid, né? Mostra sequelas de trabalho exaustivo, o rastro da Covid em grandes frigoríficos, né? Vocês pensem que na época da Covid, o frigorífico não podia parar de abater. Eu falo que sempre o sistema agroalimentar é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Se tivessem todos parados, nós não teríamos os alimentos, nós não teríamos carnes, né? Então, foi necessário que trabalhassem mesmo no período da Covid e aconteceram esses casos, essas denúncias pelo Ministério do Trabalho. E aí, olha, eu abro um mundo de uma série de possibilidades aí para a gente continuar estudando também, trabalhando, se divertindo, né, para quem gosta, como no meu caso, de todos esses assuntos, né, a questão da rotulagem dos alimentos, né, então a gente até hoje tem já implementado um novo rótulo, né, a rotulagem nutricional, as regras que entraram em vigor, né, 9/10/22 foi o que aconteceu, já tem quase 3 anos aí, já vai para quase 3 anos, né, que são aquelas lupas que a gente tem, né, alto teor de sódio, alto isso deu um auê, rapaz, para poder ser implementado. Pesquisas detecta agrotóxico em nuggets e requeijão. Então você vê resíduos de agrotóxicos em nuggets e requeijão. Recentemente a Anvisa publicou sobre alimentos, produtos hortifruti granjeiros que estão contaminados também. A coisa da comida é um DNA de uma cultura, é uma questão que a comida da gente é cultura, gente. Quem é do norte, meus pais são nortistas, por exemplo, eles falam da comida como se fosse uma identidade e realmente ser nortista é comer aquilo. Nordestino, a mesma coisa. Eu creio que algumas regiões do sul, Minas Gerais,
né, então são associados à cultura. A comida não é só, nutrição, ela tem a ver com a cultura, tem a ver com a comensalidade, é uma marca poderosa que deixamos no mundo. Comer é um ato social, tá, então isso também o alimentarista estuda com foco nas pessoas. É por que que a gente come o que a gente come. Guia Alimentar Brasileiro, o que é a classificação nova, criticada pelo Ministério da Agricultura, então tem uma briga, né. Por exemplo, os nutricionistas falam a questão do ultraprocessado, processado. Um grupo, eu não digo todos, mas uma parte do pessoal do Ministério da Agricultura fala: "Olha, essa questão de processamento, não dá para definir o alimento em relação a isso", né. A questão da segurança alimentar, obesidade, desnutrição, desafios crescentes, mega tendências, transformações rápidas no consumo e na agregação de valor. Nos Estados Unidos, né, Cargill e Burger King. Cargill é uma empresa, uma multinacional enorme dentro do setor do agronegócio, firmaram parceria com fundação para restaurar a pastagem. Nós estamos fazendo muito bem aqui no Brasil, né, a utilização de você utilizar bioinsumos, de você fazer integrações lavoura, pecuária, floresta, né, em áreas de pastagem, recuperando a fertilidade do solo. A parte do Ministério da Saúde vai avaliar Ozempic no SUS no primeiro semestre de 2025, estamos terminando. Então essa é mais recente. O Ozempic, que ele é aquela seringuinha que se aplica para poder emagrecer, que inicialmente foi indicada para a questão de diabetes, ela vai entrar dentro do SUS, vai ser mais um método para evitar a obesidade ou a cirurgia, né, no caso de obesidade. Comida, cultura e identidade. Isso é sensacional. Comida, cultura e identidade. Olha, 3 pontos fundamentais que a comida traz. Conexões a partir do campo da gastronomia, como eu citei bem para vocês, tá? Então, a ideia de que você está intimamente ligado com pessoas que comem o mesmo que você come, essa questão social, essa questão próxima. Identidade nacional, gente. Qual é o nosso prato do dia a dia? Né? Então, está se perdendo isso. Estão diminuindo o consumo de arroz e feijão. Já caiu em 15%, tá? Tudo isso faz parte de segurança alimentar. A dieta da saúde planetária, né, os cientistas querem criar uma dieta que pode salvar vidas e o planeta, né, e aí? E eu com isso, né? Eu quero comer o que eu sou, né, eu quero comer o que eu produzo, então eu quero comer o que está próximo, regional, o que me identifica. Como é que você trabalha esses 2 lados, né? Regime sustentável, produção de alimentos, mudanças tecnológicas, desperdício de comida, regulamentação e desafios do plant-based, aquela planta, né, aquela carne baseada em planta, né, eh, que algumas empresas já começaram a desenvolver, mas é melhor comer carne ou comer carne baseada em planta? Carne baseada em planta não é ultraprocessado? E aí surge mais uma série de questões. E eu estou lançando isso, gente, para os colegas alimentaristas, para aqueles que quiserem perguntar, entrem em contato conosco para que a gente possa conversar sobre isso, tá? Então, a gente está falando sobre alérgenos. Tem muitas pessoas, cada vez mais eu vejo pessoas descobrindo que são alérgicas a determinados alimentos. Então, ovo, amendoim, trigo, leite, soja, eh, frutos do mar, né, então isso daí já é comum. Agora estão surgindo algumas coisas que não aconteciam. Eu vi pessoas que têm problema em intolerância à mandioca, por exemplo, pessoas que têm problema em intolerância ao próprio frango, né, carne de frango. Então isso é uma das coisas que está começando a surgir. Carne de laboratório pode ser pior para o clima que gases de gado, dizem cientistas. Então tem essa ideia, né, de que, vamos, acabar com o gado porque ele produz gases de efeito estufa, né, ao eructar, né, ele ao fazer a digestão, a ruminação e depois retornam gases metano que vão para a atmosfera. Então eles pensaram: "Vamos fazer, uma carne de laboratório, através de reatores, né, a gente pega uma célula, desenvolve em bioreatores", só que o que se gasta, né, de energia para produzir isso, pode ser pior do que os gases do gado. Bem-estar animal é necessidade convencionada, então cuidar dos animais de produção, a qualidade de vida durante o período de vida desses animais é importante, e as 5 liberdades, tá? A gente vai falar sobre isso também, se vocês tiverem interesse a gente conversa sobre isso. E aí vem a questão da relação dos alimentos e o câncer, né, que eu ia falar sobre queijo canastra, né, mas a questão da relação dos alimentos e o câncer, né, então vou deixar isso por último. A relação dos alimentos e o câncer, a gente tem uma relação, alguma causalidade, principalmente do câncer coloretal, né, em determinados tipos de alimentos, associados a determinados tipos de alimentos, né. A gente teve o caso aí da Preta Gil também, né, recentemente, que eu acho que foi esse, câncer coloretal, e existe essa relação dos alimentos e o câncer. Então, como os alimentos afetam a nossa saúde? E o queijo canastra é considerado o melhor do mundo. Então, isso já vem uma coisa relacionada ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Patrimônio cultural e material brasileiro. Um queijo é considerado o melhor do mundo. Modo artesanal de fabricação e o modelo que vem desde quase lá do tempo do Império.
certo? Então é isso que eu queria colocar para vocês. Preços vão variar porque o sistema é complexo e tem várias causas que podem afetar o preço. A gente viu lá um reconhecimento, por exemplo, no caso do queijo canastro, faz com que o preço dele o quê? Aumente, tá certo? Ele passa a ser um produto de origem geográfica. Você pode consumir, saber que vem daquela região, tal. Tudo isso faz com que agregue valor ao alimento. E outras coisas podem aumentar, oscilar, baixando e aumentando o preço. Isso é importante saber, por isso que eu solicito e peço para vocês, caminhem conosco. Seja um alimentarista. Você vai me encontrar para conversar ali no Instagram, vai me encontrar no meu LinkedIn e também pode se inscrever aí. Eu deixo mais uma vez o QR Code na nossa comunidade. Vai ser um prazer conversar contigo, recebê-lo e falar sobre esse assunto que me apaixona tanto. Saudações alimentaristas a todos.